Ok, jovens, como eu havia prometido, voltei aqui para mais um exemplo de derivadas parciais. Dessa vez, escolhi uma função um pouquinho mais complicada. A função f de xy é a função seno aplicada ao log aplicado a 2x ao cubo y ao quadrado. É composta de três funções, né? A função seno composta com logaritmo natural e com um polinômio. Então, nós vamos ter que aplicar a regra da cadeia, que derivar a função externa, depois a interna e depois a outra interna. Tem uma interna da interna aqui, né? Então, vamos lá. Derivando f em relação a x. Bom, conforme nós falamos nos vídeos anteriores, para você derivar a função em relação a x, isso significa que você vai fixar a variável y, ou seja, você vai olhar a variável y aqui na função, na definição da função, como uma constante, como se fosse um número, tá bom? Como se fosse um número aqui. Então, o que está variando é só o x, você vai derivar só a coisa que está variando. Aqui está dizendo que o que está variando é o x, você vai derivar em relação à variável x. Vamos lá. Então, regra da cadeia, deriva a função externa. A função maior é seno, derivada do seno é cosseno, todo mundo lembra, né? Então, cosseno e repete o argumento. Log 2x ao cubo y ao quadrado, tá certo? Multiplicado por... Aí deriva o argumento do seno agora. Qual é o argumento do seno? Logaritmo, né? Logaritmo neperiano. Mas você sabe que a derivada do logaritmo é 1 sobre o argumento. Então, vezes... Aí aqui você vai colocar agora a derivada do logaritmo, tá bom? A derivada do logaritmo, que é 1 sobre o argumento do logaritmo, que é o polinômio 2x ao cubo y ao quadrado. 2x ao cubo y ao quadrado. E, finalmente, vai derivar o argumento do logaritmo. Estou aplicando a regra da cadeia duas vezes. Agora, derivando esse polinômio, é um polinômio parecido com o que nós fizemos no primeiro exemplo, né? Derivando só a parte de x aqui, vai ser 6x ao quadrado, repete y ao quadrado. 6x ao quadrado, y ao quadrado, tá bom? Então, 6x ao quadrado, y ao quadrado. Ok, derivada está prontinha, agora só falta arrumar a casa, né? Como é que é arrumar a casa? Na verdade, você vai ter cosseno do log, e aqui você tem dois polinômios, pode dividir aqui, né? Então, dá para, inclusive aqui, para cancelar, ó, x ao quadrado, ou melhor, y ao quadrado por y ao quadrado, aí vai x ao quadrado por x ao cubo, vai cancelar x ao quadrado por x ao quadrado, fica só um x aqui no denominador, né? Ou seja, termina com 1 sobre 2x. Mas tem o 6 aqui, né? 6 dividido por 2, 3, né? Então, também 6 dividido por 2, vai sobrar um 3 aqui no numerador, tá certo? Então, vai ficar 3, apenas 3 no numerador, e no denominador, x. Eu vou escrever a resposta final como sendo 3 sobre x, que multiplica, vou colocar assim, 3 sobre x, que multiplica, olha, confiram se está certo, hein? 3 no numerador, x no denominador, que multiplica cosseno do log do 2x ao cubo, y ao quadrado, e só, não é? Bom, essa é a derivada da função f em relação a x, tá? 3 sobre x, que multiplica cosseno do log, etc, etc, etc. Se você for derivar em relação a y, o que vai acontecer? Eu acho que eu vou deixar essa como exercício para vocês. Derivada da função f em relação a y. Não, vamos lá, vamos fazer. Derivando f em relação a x, derivando f em relação a x, nós vamos obter f em relação a y, digo, é muito parecido, né? Você vai derivar o seno, vai dar cosseno, o argumento do seno é log de 2x ao cubo y ao quadrado. Agora, deriva o log, né? Derivando o log, você vai ter 1 sobre
o argumento do log. 2x ao cubo y ao quadrado, tá certo? 2x ao cubo y ao quadrado. E agora deriva o argumento do log, só que dessa vez em relação a y, tá certo? Desta vez em relação a y. Você vai derivar 2x ao cubo y ao quadrado em relação a y. Então, essa parte aqui é fixa, vai ficar 2 vezes 2, 4, x ao cubo y, porque cai 1 do denominador. 4x ao cubo y. Então, nós vamos obter 4x ao cubo, que está fixo, e o y perdeu 1 no expoente, né? De novo, 4, repete a parte fixa, x ao cubo, y. 4x ao cubo, y. Faz a mesma continha que você fez lá. Você vai ter que x ao cubo aqui, ó, cancela, não é? X ao cubo cancela com x ao cubo. 4 dividido por 2 vai dar 2, vai sobrar 2 aqui no numerador, tá certo? 2y dessa vez, não é? 2, e opa, mas o y pode cancelar também. Y com 1 daqui, vai ficar 2 sobre y. Então, no final das contas, você vai ter a resposta aqui. No final das contas, você tem 2 sobre y, que multiplica o cosseno do log 2x ao cubo y ao quadrado. Ok? Qualquer dúvida vocês podem perguntar aí pelo grupo, tá? Eu vou no próximo vídeo fazer derivadas parciais de ordens superiores, tá bom? Vamos aproveitar talvez aquele primeiro exemplo para derivar mais vezes, mais ordens superiores, para você ver como é que faz. E a notação que é talvez o mais delicado aí. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.